Então, neste momento, vamos serenar nosso coração, a nossa mente. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar bem fundo. E vamos nos sintonizar com Deus, com Jesus, com os nossos bons amigos que sempre estão aqui nos amparando. Então vamos juntos. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, com um desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os aqui chegarem à procura do amparo e do conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração, e que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência. Pai nosso, é com a assistência dos nossos irmãos da espiritualidade maior que cada um de nós possa se tornar um foco de transbordamento de amor a irradiar em todas as direções, fazendo vibrar a sua amorosidade. Pai amado, em todos aqueles em quem possamos ou colocamos através dos nossos pensamentos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãos que aqui adentrarem em busca de consolo. Que a tua luz neste momento se faça presente dentro dos nossos lares e que possamos sermos receptivos para com a tua bondade. Que seja feita sempre, Pai, a tua vontade em forma de amor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje eu vou ler uma mensagem que é a importância do lar na educação moral, que é do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele nos diz, Emmanuel, é no lar que os espíritos se reencontram, sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e é importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escola evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então hoje é essa a nossa mensagem, né? Que nos propusemos estar aqui às quintas-feiras para fazermos o nosso Evangelho no Lar, aonde todos nós necessitamos desse encontro para que a harmonia possa reinar dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, enfim, e
que esse pensamento, esse amor, ele possa transmutar neste momento, aqui e agora. Eu convido o nosso irmão Márcio para que ele possa dar início ao nosso Evangelho no Lar. Eu desejo a cada irmão aqui muita paz e muita luz. Bom, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus o Elcio, o embaixador, só chegou. Eu estava sozinho aqui. Bem, nós, a semana passada, esses dias, nós fizemos uma espécie de coordenado aí pela Rua Estrela, nós fizemos um projeto para uma nova sala. Quer dizer, mais uma sala de Evangelho no lar. E, naturalmente, nós estamos em fase de montagem das características que essa sala deve ter, porque o que seria fazer evangelho no lar, no nosso caso? Como todo mundo faz. Às vezes escolhe um vadimeco, às vezes um tema, e nós, alguns dos mediadores ou participantes dão a sua contribuição a fim de fechar o assunto. Mas, como a nossa sala é a primeira vez, nós estamos inaugurando, tá, doutora? Tira o batom da doutora aí, senão eu fico triste. Eu resolvi dizer alguma coisa com relação a essa questão do Evangelho, significado, dar um histórico, se vocês me permitem. E na sequência, eu propus aqui a dona Rua Estrela usar um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do irmão Emmanuel, aliás, o capítulo 76, que fala de edificações. Porque, aliás, eu devo dizer que submeti a consideração dela, dessas meninas aí, tudo que estão de jaleco. E, graças a Deus, recebi o ok. Então, eu estou à vontade para dizer o que eu quiser. Mas antes, eu queria fazer uma apresentação desse tipo de estudo, que às vezes com o tempo a gente esquece um pouco da finalidade, da sua estrutura, da maneira de conduzir. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: abordar o assunto de hoje de uma forma um pouco diferente do modo que é usual nos nossos encontros aqui na rede. E é porque a minha visão sobre esse assunto sugere uma abordagem bem preliminar do entendimento do tema. Assim, eu gostaria de começar recordando uma coisa simples: o significado do termo informação. Porque tudo que nós fazemos aqui é informar, compreendeu? E esclarecer a utilidade prática dessa informação, aonde ela nos atinge e tal. Então, que segundo o Aurélio, dicionarista Aurélio, é comunicação ou notícia trazida ao conhecimento de uma pessoa, de um público. Até aí tudo bem, nós sabemos disso. Agora, veja, a característica de uma informação é uma coisa que a gente chama o ineditismo, ou seja, a qualidade do inédito. E, trocando em miúdos, é aquilo que, vamos supor, eu não sabia e começo a saber através de um processo de comunicabilidade.
Cada coisa alguém me informa, né? Para mim é inédito, eu começo a saber, e é interessante que a informação, ela tende, depois de aceita, a mudar o nosso comportamento, né? O nosso comportamento de modo geral, com relação àquele conhecimento novo. Isso é importante, gente, nós temos que ter isso sempre em mente. Eu faço uma coisa, posso até estar certo ou estar errado, mas se alguém chega para mim e me informa que existe um erro, existe um equívoco, existe alguma coisa que não é aquilo que eu pretendo como realização, né? E me dá uma aula, que é uma série de informações, a utilidade prática daquilo, eu começo a me comparar ao objeto daquilo. Então, a informação é exatamente isso. E ela pode ser simples ou pode ser complexa. Por exemplo, o que é uma informação simples? É aquela que não requer argumentação, ela é autoexplicativa. Quer dizer, eu chego aqui e digo que estou com frio, né? Né? Como a sala estava cheia de meninas aqui, eu sozinho, eu diria que as mediadoras da sala são todas lindas, etc, etc, que eu não sou doido. Isso é que é a informação, né, simples. Agora, e a informação complexa? É aquela que, para ser entendida, requer explicações e argumentações do informante. Às vezes até embasamento, um certo embasamento do informado para receber aquelas informações. Isso se chama ensino-aprendizado, né? E as características, a característica principal de qualquer informação é, antes de tudo, satisfazer, veja bem, de modo lógico e psicológico, aquele que recebe a informação. Mesmo, veja bem, mesmo que seu conteúdo não seja prazeroso. Eu vou dar um exemplo. Um ente querido, por exemplo, nosso, falece, desencarna e ninguém nos avisa. Você vai ficar satisfeito com essa atitude? Né? Eu acho que não, porque eles te negaram a informação, né? Na realidade, você vai pleitear o direito de ser informado, independente da amargura que você possa passar. Acontece um desastre, uma coisa desagradável com alguém do meu relacionamento e eu não sou avisado, né? Não é que eu seja doido ou goste de miséria, não, mas eu tenho o direito de ser informado, compreendeu? Independente dos sentimentos que eu tenha com isso. Aliás, esse conceito aqui, não pense que eu criei ele, não, né? Existe um filósofo chamado René Descartes, que ele se manifestou sobre isso dizendo o seguinte: o espírito descansa na ordem e no conhecimento, né? O que quer dizer isso? Nós estamos conversando exatamente sobre isso porque é o tema do Evangelho de Jesus. Simples assim. Para começar, o Evangelho é um termo com significado religioso que se refere à mensagem de salvação pregada por Jesus. A origem da palavra vem do grego, ou seja, indica boa nova ou boa notícia. Então, há uma necessidade instintiva em todos nós, chamado de tudo aquilo que nós precisamos para viver e para conviver, né? Agora, eu faria uma pergunta a vocês. Foi só um ensinamento do mestre que pode ser considerado uma boa nova? Vamos olhar um pouco os fatos históricos, a partir do que diz o nosso livro da Gênesis.
E para nossa compreensão, nós temos que considerar um item que consta logo no capítulo 1 desse livro, a Gênesis, que se refere aos grandes e pequenos reveladores que impulsionaram e continuaram a influenciar até hoje a evolução humana, tanto no aspecto espiritual como no aspecto moral. E assim eles se tornaram mentores, né, das legislações de convivência social em todo o planeta, em todas as épocas. Né? Eu não vou repetir o texto lá da introdução ao assunto, mas a base é essa. E à medida que a humanidade evoluiu a ponto de alcançar um horizonte civilizatório, as manifestações religiosas se consolidaram, apareceu um elemento, né, que eu acho importante comentar sobre ele aqui, um elemento mitológico que fez parte de todas as religiões politeístas. Ele se chamava a Esfinge, monstro mitológico, cujo nome significava angústia ou morte por esganadura, como é não? E o histórico desse elemento dizia o seguinte: ele aparecia no deserto, assustava pessoas com ameaça, né, de que, se não decifrasse, ele o mataria. E fazia 3 perguntas: quem sou, de onde venho e para onde vou? Gente, isso é parabólico. Na realidade, esse mito foi criado em função da ânsia, da angústia que existia nas pessoas em querer respostas sobre essa informação. E por que ela aparecia no deserto? Essa inserção do deserto é tropológica também. Quando você vai meditar, orar ou fazer qualquer tentativa de religação com a divindade, você não está no vácuo, mas está no universo. Você precisa daquela solidão, né, exatamente para suas meditações. E essas perguntas vinham às pessoas, né? Então nós podemos considerar que todos os reveladores de todas as épocas, né, de certo modo, trouxeram informações inéditas e de caráter espiritual, ou seja, moral, que se tornaram mensagens consoladoras para aqueles que aceitaram e procuraram se orientar, né, pela momentânea boa nova vida por eles. Então, o plano espiritual sempre forneceu para nós, né, informações que são boa nova, informações felizes, que ficaram ao nosso critério desenvolver em nós ou não. Agora, a pergunta que surge é o seguinte: e qual a diferença entre o Evangelho de Jesus e os ensinamentos dos que antecederam? Pensa bem, se Deus, né, nos criou todos com o mesmo amor, ele teria preferência de só mandar revelador para um tipo, uma nação humana. Eu estou falando isso porque havia um tremendo engano entre os israelitas, os judeus, né? Pensavam que o Deus era dele, né? Mas essa ideia do revelador mostra que as informações, de acordo inclusive com o estado mental, o aprendizado, a experiência de vida de cada um, e até suas etnias, os discursos eram iguais. Iguais que eu digo eram semelhantes, porque a verdade é única, né? A diferença entre o Evangelho de Jesus e o ensinamento dos outros, eu nem vou dar resposta, eu vou usar aqui de uma pessoa que tem um respeito universal sobre o que dizia. Era um indiano que se chamava Mahatma Gandhi e que teceu a seguinte consideração sobre o Sermão da Montanha:
Por que o Sermão da Montanha? Porque o Sermão da Montanha é exatamente o início do discurso, compreendeu? De abertura de todo o Evangelho pregado por Jesus durante 3 anos e 40 dias. Né? Qual é a opinião do Mahatma? Ele diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gente, nós estamos com tudo. Compreendeu? E isso é muito concordante, né, com a opinião emitida por Allan Kardec, né, exposta logo na introdução do nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, vai ter que ser a base, né? Isso aí não é uma imposição, é uma necessidade, vai ser a base de tudo que nós conversarmos aqui nessa sala, né? Alguém pode botar o tema, essas coisas, e a discussão será, ou a conversa, ou as heresias, ou as opiniões, terá em cima daquilo, até que nós alicercemos na nossa natureza, de maneira a gente poder fazer a nossa reforma íntima com tranquilidade. O que diz o Kardec aqui? Prau. O Evangelho é o código divino inatacável, onde a própria incredulidade se curva, e o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, e é estandarte sobre o qual podem todos se colocar, quaisquer que sejam as suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria de disputa religiosa, sempre por toda parte que se originaram das questões dogmáticas. Então, gente, nós temos no nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, né, terceira revelação, mais uma boa nova. Não é que a de Jesus não seja mais boa, né? Nem o nosso seja melhor. É que a boa nova de Jesus já tem 2000 anos, esperando que na nossa evolução, tanto material, como espiritual, como intelectual, né, a nossa experiência se ajustasse ao ponto de entender mais essa boa nova. Essa é a minha opinião inicial. Veja bem, eu gostaria de parar aqui um pouco, né, para depois dar continuidade ao capítulo que eu prometi a vocês. Fica o seguinte: tem alguma dúvida, alguma coisa que eu, uma das coordenadoras, possa explicar? Eu estou tentando fazer lembrar aos participantes que o caráter dessa sala me parece que é a troca de opiniões, como é não? A troca de opiniões sobre texto lido, sobre informações colocadas aqui verbalmente, ou através da área de texto. Né? Se não houver qualquer coisa a ser perguntada, alguma coisa a ser comentada, inclusive por parte das senhoras aí, né? Aqui eu só tenho medo de uma pessoa, doutora Fraterna. Eu pediria licença para dar continuidade, compreendeu, ao que consta no capítulo 75 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Emmanuel, que seria as edificações. Rô, me dá um sinal verde aí ou vermelho para eu dar uma continuada. Ah, ok, muito obrigado. Porque, veja bem, por que é que eu escolhi esse capítulo? Né? Em princípio, nós estamos oriundos de participação de uma sala que, infelizmente, teve que ser fechada com uma série de motivos de ordem superior, de força superior, que atingiram os mediadores principais lá. Né? Então,
Eu peguei esse capítulo, com essa edificação, né, porque ele diz muito do trabalho que nós vamos fazer aqui. Eu vou tentar resumir um pouco, né, mas preciso ler o texto do Emmanuel. Né. Ele é, como referencial evangélico, né, o capítulo 5, versículo 14 do livro de Mateus, onde ele diz: vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aliás, isso é palavra de Jesus, né? De cara aqui, quando a gente vê que se trata de Mateus, capítulo 5, nós estamos adentrando ao discurso do Sermão da Montanha. É uma coisa que é até bom a gente se lembrar. O Sermão da Montanha vai, talvez, da última linha do capítulo 4, passa pelos 5, 6 e 7, né? Então, o Emmanuel pegou essa orientação aqui e trouxe a sua opinião, as suas exortações sobre isso. O que é que ele diz? O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor, né? Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia e na obra a realizar. A esmagadora percentuais de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si mesmo. Naturalmente, é muito difícil encontrar entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades e da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. O comprometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza, as pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublimes rastilhos por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Muito bonito, muito inspirado, né? Agora, eu gostaria, né, de tecer meus comentários sobre isso, né? Vejam bem, segundo, eu gosto muito do Aurélio, do dicionarista Aurélio, né? Tudo lá, pela sua observação. Segundo Aurélio, o significado do verbo edificar, no sentido material, é construir, levantar, fundar. E no sentido espiritualista, é instituir ou induzir a prática de virtudes, infundir sentimentos éticos e religiosos e a busca da felicidade perfeita. É o que nós estamos procurando aqui. Porque o que temos aqui como referencial, eu já falei aí no início, é o início do Sermão da Montanha. Desse modo, para esclarecer o objetivo da mensagem, a gente só precisa incluir mais um item, que está escrito na questão 540 do nosso Livro dos Espíritos. Né? Informação breve sobre a trajetória evolutiva, desde a centelha divina, que é chamada de mônada, até o ingresso na espécie humana. E o texto termina com uma informação que diz o seguinte:
Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. E depois poderão dirigir as do mundo moral, ou espiritual. Pessoal, as coisas do mundo material nós já estamos aprendendo. Seja de modo consciente ou inconsciente, e de que ingressamos no mundo animal. Não é nem na raça humana, é anterior. E hoje elas se manifestam em nós até de modo instintivo. O filósofo Herculano Pires, ele chama isso de resíduos dos elementos primitivos da nossa formação. E na nossa condição atual, elas necessitam ser sublimadas, esses resquícios, né, do nosso começo. Porque, devido à carência de elemento moral, elas foram se tornando um fardo pesado nas nossas existências atuais. Assim, as coisas, ou elementos, foram explicitadas pelo próprio Jesus no início do Sermão da Montanha. Antes de dizer que a candeia deve ficar no velador para fornecer luz a todos aqueles que estão na casa e declarar que nós somos a luz do mundo, ele iniciou seu discurso mostrando elementos que seriam a fonte dessa luz. Ou seja, a prática de virtudes que ele chamou bem-aventuranças. Aliás, gente, essa maneira foi, eu acho, um processo pedagógico genial, porque as bem-aventuranças elas foram formadas por uma espécie de um binômio de causa e consequência. Ou seja, uma condição para uma abreviação. Muito bonito isso. E mostrada de um modo subliminar, numa hierarquização na sequência de apresentação, que nós podemos fazer até um resumo. É isso que eu gostaria de passar para vocês agora. Bem-aventurança número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam que é, né, causa e consequência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, isso é enfático de humildade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso é resignação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é mansietude. Aqui não tem nada que não tenha sido explicado por essas meninas no passado e aliás, até no presente. A quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fé, simplesmente fé. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o perdão, gente. Esse dia eu acho que foi até na sala aqui da nossa amiga que eu andei ouvindo coisas. Né? A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos traduzir isso como compaixão e espontaneidade. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é altruísmo. E, finalmente, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Nesse item aqui, ele reúne todas as características anteriores das bem-aventuranças, que formam um conjunto de virtudes que vão nos levar a ser caridosos. Aqui, a virtude apresentada é a caridade. Não me parece que nada disso, um altruísta de ajuda a alguém sem buscar qualquer recompensa, ela em si é o ápice e a consolidação de todas as virtudes mencionadas anteriormente. Né?
só têm um trabalho a fazer. Elas necessitam ser incorporadas à nossa natureza através de uma prática chamada reforma íntima, que em si vai diluindo os resíduos do fardo pesado, né, do nosso passado, como disse o Herculano, e substituindo pelo jugo suave, né, que são as observações das próprias leis divino-natural, e que certamente é o preceito de todo o ensino evangélico, que é resumido numa única frase: porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave, né, e o meu fardo é leve. Né? Aí já está distante um pouco do Sermão da Montanha, mas ainda é o evangelho inicial. E com certeza é isso que o Emmanuel elucida agora nesses parágrafos que nós acabamos de ler. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. O Cristo compreende esse grande imperativo de iluminação própria, em favor da harmonia da obra a realizar. Se nós nos concentrarmos um pouquinho nessa sugestão, nós podemos descobrir dentro de nós que podemos fazer coisas, né? Eu não digo nem que nem Deus duvida, mas que Ele tem a certeza que nós vamos fazer um dia. Esse seria o meu discurso. Né? E a paz de Deus fique com todos. Minha senhora, estou esperando considerações. Eu devolvendo o microfone. Olá aos que chegaram, sintam-se abraçados. Depois dessa colocação, sobre essa bela explicação sobre o sentido do nosso Evangelho, né? O porquê que nós nos reunimos, qual é o fundamento? Márcio nos colocou, fez a leitura, onde ele pôde nos mostrar o quanto nós precisamos focar em algo, algum propósito, onde muitas vezes nós esquecemos que nós temos um bem tão grande dentro do nosso lar, que é o nosso Evangelho, onde nós podemos trabalhar as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mágoas, onde nós também podemos, naquele momento, como hoje aqui, existe uma programação com a espiritualidade, que naquele dia, naquele horário, dentro do nosso lar vai ter um encontro com os amigos que vão poder nos auxiliar, vão poder trabalhar para os nossos benefícios, não só nosso, mas para com todos aqueles que necessitam. Neste momento que nós nos reunimos à frente dos nossos lares, e principalmente quando nós estamos aqui no MIC falando, é como se estivéssemos dentro com o megafone falando para a quadra, para a rua toda. Então, dentro da frente da nossa casa, vai se aglomerando irmãos que estão ouvindo uma palavra de conforto, estão ouvindo o que Deus, através dos bons espíritos que são os seus mensageiros, nos mostram vários caminhos, várias formas de buscar, né, a sua cura, buscar um recomeço, buscar o entendimento, buscar o esclarecimento. E aqui procurando alguma coisa que a gente pudesse ir mais a fundo, nos é passado que vários espíritos, né, se manifestam sobre a realidade, e também a convivência desta reunião, né, em torno do Evangelho de Jesus no lar. E a gente pode citar aqui que Emmanuel, ele destaca a importância dessa prática nos lares. E ele afirma que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação,
é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Emmanuel nos diz isso. Olha que lindo! É como se estivéssemos aqui agora pintando as nossas paredes com as cores que a gente mais gosta, tirando os miasmas que ficam impregnados, né, nos nossos móveis, nas paredes, e a gente vai harmonizando. Bezerra de Menezes também nos diz que trabalhamos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família e aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Olha que maravilha, o nosso mentor aqui da sala nos mostrando como podemos oferecer a cada um que adentra aqui na sala, aquele irmão que se encontra no hospital, aquele que se encontra preso, aquele que se encontra numa clínica, aquele que se encontra perdido, perambulando. E o André Luiz também nos fala que os espíritos, em particular, os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, sobre a cobertura moral da oração. Joana de Ângeles também nos diz, em 2 obras selecionadas também se manifestou a respeito deste assunto e esclarece, pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicita-se com o espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangelho para que as diretrizes do Mestre sejam eficiente, rota de amor e sabedoria em tua casa. E prossegue. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Na segunda obra, afirma a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa sobre a qual reposam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Por fim, Bezerra de Menezes nos diz, conclui convidando-nos à ação, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Auxiliemos-nos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã, então vamos fazer hoje, aqui e agora, aquilo que nós podemos oferecer de bom para o nosso próximo. Abrir a nossa alma, as janelas da nossa alma, abrir as janelas da nossa casa, do nosso lar, deixar o sol entrar,
aquecer o nosso ambiente, aquecer o nosso coração, aquecer, né, o nosso sentimento. Confiar, acreditar, buscar nessa doutrina, buscar nesses nossos encontros a nossa renovação dos sentimentos, a renovação das nossas células, a renovação da nossa corrente sanguínea, que é tão importante para que a gente possa buscar em si próprio a sua autocura. Deus, Ele é tão justo. Nossos mentores são maravilhosos, que estão sempre prontos para nos mostrar, nos ensinar o quanto somos importantes neste universo, o quanto precisamos compreender as verdadeiras necessidades que cada um de nós ainda necessita. Conhecer, perdoar, amar, paciência, tolerância, perdoar principalmente, e sermos gratos, como falamos essa semana, gratidão, agradecer por estarmos aqui, ao acordar, ao sentir a luz, a chuva, os animais, o nosso alimento, a nossa casa, os nossos amigos, a nossa família, os nossos desafetos, porque são eles que nos mostram o quanto precisamos aprender a lidar com esses desafetos. São eles que nos tornam pessoas melhores, são eles que nos fazem crescer, são eles que fazem tirar o véu dos nossos olhos, são eles que nos mostram como abrir esse cadeado que muitas vezes trazemos ali presos dentro de nós, anos e anos, em reencarnações. Deus nos tornou livres, mas livres para buscar boas ações e multiplicar essas ações para com aqueles que ainda se encontrem adormecidos. Vamos valorizar esse trabalho que se iniciou na Unidos às Quintas, onde cada um vai poder expor aquilo que sente, como foi o Márcio, cada um que pode estar aqui, que tem essa oportunidade de falar aquilo que tem dentro de si. E eu hoje digo a cada um de vocês, nós temos que dar a oportunidade para que as pessoas possam dar aquilo que tem de melhor. Como vamos crescer, evoluir, multiplicar, se muitas vezes somos egoístas e achamos que somente nós fazemos melhor com perfeição? Não existe isso. Cada um tem a sua forma amorosa de expor, cada um tem o seu jeitinho peculiar que toca no coração. Pode não tocar nos nossos, mas quantos irmãos desencarnados neste momento estão aqui nos escutando e que precisam deste encontro, precisa dessa fé renovada, precisa dessa confiança, precisa dessa injeção de ânimo, precisa do fortalecimento de cada um de nós que buscamos na doutrina, que para eles ainda é tão difícil, assim como para nós também é. Que muitas vezes nós deixamos essa dificuldade transparecer no nosso físico, e o nosso físico muitas vezes adoece, e aí nós temos que trabalhar para poder se fortalecer. Então, eu quero dizer aqui hoje que o nosso Evangelho no Lar é uma grande oportunidade que nós temos de nos reunir, nos fortalecer, nos amparar, nos amar e sentir a importância de cada um que está aqui hoje. E eu digo para vocês
Eu sem vocês, eu não seria nada aqui nessa sala. E sou grata aos bons amigos pela oportunidade de todos os dias poder adentrar dentro dos seus lares, levar o meu amor, levar os fluidos amorosos que caem sobre mim. E eu sei e confio plenamente que neste momento a luz reina dentro dos seus lares. Que a luz possa eliminar cada cantinho da nossa casa, aqueles miasmas, tudo aquilo que não desejamos. E que o nosso amigo que está dentro da nossa casa, neste momento nos amparando, que eles possam recolher e levar para um lugar que essas energias vão se adaptar. Então, neste momento, eu peço, vamos fechar os olhos. Mentalizem a sua água, este bem tão precioso que Deus nos dá gratuitamente. Aonde nos laboratórios da espiritualidade, os amigos amorosos que estão lá vibrando por nós, trabalhando em nosso benefício, eles vão neste momento emanar, lançar sobre as nossas águas todas as vitaminas, todos os remédios que necessitamos para nos tratar, não só a nós, mas todos que habitam dentro do nosso lar. E aqueles que se encontram nos hospitais, nas suas casas, nos seus trabalhos, nos presídios, nas clínicas, nos asilos, nos orfanatos, neste universo infinito, que cada um possa neste momento receber um pontinho de luz e que as suas águas, nas suas garrafas, nas suas bombonas, nas suas caixas d'água, nas suas torneiras também possam ser beneficiados. Que neste momento nosso Pai Maior possa nos envolver com seu manto de luz, que possamos receber esta energia fabulosa que vai percorrer pelo nosso corpo e vai nos dar tudo aquilo que cada um de nós está vibrando e necessitamos. Que a nossa corrente sanguínea possa percorrer, eliminando toda dor, toda tristeza, a mágoa, o negativismo, a melancolia, a vingança, o ódio, o abandono, a tristeza, e que neste momento as células do bem possam se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar e nos dar neste momento a paz, a serenidade, a confiança, a fé renovada, o amor, a indulgência. Que possamos ser gratos pela oportunidade da reencarnação, que possamos ser gratos por tudo que Deus, nosso irmão Jesus, nos oferece todos os dias. Quero aqui pedir pela nossa equipe, nossas meninas, nossos meninos, que não puderam estar aqui conosco, que a luz se faça em seus lares. Que neste momento, Senhor, nos ajude a saber olhar sem julgar, nos ajude a saber escutar sem corromper os assuntos, nos ajude a saber falar somente o necessário. Me dê a força que necessito, Pai, para continuar servindo em Teu nome.
e que possamos sempre nos unir pelo teu amor. Que esse mês de outubro, o mês rosa, onde muitas mulheres morrem pelo câncer, muitas amigas nossas que já partiram, que cada uma delas possa receber uma rosa, e aquelas que hoje lutam pela sobrevivência, cubra, Mãe, com teu manto de amor, para que elas possam vencer. Que cada uma sinta neste momento a presença do teu amor, querida Mãe Maria. Pedimos pelas nossas crianças, que no mês de outubro, aonde comemoramos, que nós, pais, possamos realmente entender o que é a missão, o que é amar e educar. Que os nossos anjinhos amigos da espiritualidade possam sempre zelar por cada criança desse planeta Terra. Aquelas que perdem suas casas, seus familiares, aquelas que hoje sofrem de frio, fome, sede. Que a tua luz possa sempre dar a elas, Pai, esperança da transformação. A transformação do amor. Que possamos sempre respeitar o nosso próximo, assim como cada um de nós gostaríamos de ser respeitados. Então, neste momento, vamos respirar bem fundo. Que as nossas emoções, elas possam ser um bálsamo de alívio neste momento, para com todos aqueles que necessitam da luz do Pai maior. Respirando bem fundo, mais uma vez bem fundo. E eu gostaria que neste momento a nossa Sil pudesse subir e fazer a nossa prece de encerramento, que as vibrações já foram colocadas. Enquanto ela vai fazendo a prece, vocês vão tomando as suas águas. Depois dessa vibração, depois da prece, nós voltaremos para poder fazer nossos proclames. Descendo contigo, Sil. Olá, boa tarde a todos, meus amigos queridos, ao Hermes que chegou agora, Jimenez, Juju querida, sejam todos bem-vindos. Então, depois desse estudo, dessas vibrações maravilhosas, vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo com uma prece. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade,
pôs no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade está ao seu lado neste momento. Faça silêncio. Meu Deus, para aquele que Mantenha-se hoje tranquilo não e conhece. pense em todos os Esperamos problemas para aquele que sofre. que você Que gostaria a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra, deixando-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos que de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus.